Olá, meu nome é Mark Nazarova. Nessa gravação vamos fazer um giro da notícia. Vamos falar de muitas coisas. Primeiramente, eu queria anunciar que o Vladimir Putin, depois de ter mudado a Constituição, achou mais uma brecha. Agora o Vladimir Putin vai ficar no poder até 2036. Eu sei, eu vi alguns comentários, muitos vídeos no YouTube brasileiro, que os brasileiros ficam falando, Rússia é uma ditadura, ditadura militar. Sim, meu amigo, somos uma ditadura militar. Vladimir Putin pretende oficializar esse termo. Somos oficialmente uma ditadura militar. Rússia é um regime militar, é uma ditadura militar. E temos muito orgulho disso. 76% dos russos aprovar essa nova mudança de Constituição e aprovar que o Vladimir Putin pode se reeleger até 2036. E somos a maioria, 70% somos a maioria. A minoria que se cala, ok? A minoria não é a democracia. Então, somos orgulhosos de ter um regime militar e de ter um ditador, igual o Stalin era. Então, o Putin é o novo Stalin. E agora a política de Vladimir Putin vai mudar. Ele vai oficialmente se reconhecer a Rússia como um país, como uma ditadura militar. Ele não vai mais esconder essa merda de democracia. Ele vai parar com essa história de inventar que a Rússia é uma democracia. Ok? Estamos muito orgulhosos do nosso grande líder, líder supremo da nova Rússia. Falando disso, eu também quero falar de Rússia. Na verdade, tem um acordo. Eu acabei de descobrir que a Rússia tem um acordo com a Arábia Saudita. Essa guerra do preço, na verdade, não tem nada a ver com guerra de preço. A Rússia pretende manter esse preço baixo do barril de petróleo por um período de 2 anos. É um acordo entre a Arábia Saudita e a Rússia, os dois maiores produtores de petróleo. Você tem que saber que a Arábia Saudita e a Rússia são os dois maiores produtores de petróleo. Principalmente são os maiores produtores de petróleo barato, que conseguem a baixo custo. Então a grande ideia da Rússia e a Arábia Saudita é abaixar os preços do barril de petróleo para eliminar a concorrência. Quando estou falando da concorrência, são outras nações produtoras de petróleo. Na verdade, a Rússia e a Arábia Saudita decidiram manter o preço do barril de petróleo em torno de $30 por cerca de 2 anos. O objetivo é acabar com a indústria de petróleo dos Estados Unidos, que não consegue produzir barril de petróleo barato. Estados Unidos não consegue barril de petróleo a $30. Petrobras, Brasil também. O objetivo é destruir a Petrobras. Durante esses 2 anos, a Rússia e a Arábia Saudita vão manter o preço do barril de petróleo a $30. O objetivo é afundar a Petrobras. Tirar a Petrobras do caminho. Tirar os Estados Unidos do caminho. Tirar todos os pequenos produtores, aquele que tem um custo de produção maior. O objetivo é afundar, nesses 2 anos, a toda a competição. E também, até 2024, a Rússia vai passar a produzir 40 milhões de barris de petróleo por dia. E, oficialmente, a Rússia vai ser o maior produtor da face da Terra, o maior exportador de gás e petróleo. Por que a Rússia quer afundar a Petrobras? E Estados Unidos, a gente quer afundar a indústria de óleo e petróleo dos Estados Unidos, e aqui a gente quer afundar a Petrobras também, para que seja nós, a Rússia, que vai entregar o petróleo para o Brasil, o gás para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Europa, para todos os países. Por isso que nossa produção vai passar para 40 milhões em 2024. E vai ser a Rússia o único país que vai ter gás, que vai exportar gás. Na sua cozinha vai ser gás russo, porque Petrobras não vai mais existir. Nenhuma concorrência. E a Arábia Saudita também tem esse pacto que vai ganhar parte do mercado com a Rússia. A gente elimina a concorrência e ganha parte do mercado com a Rússia. Também eu tenho mais uma notícia. Venezuela recebeu, está recebendo, porque Venezuela está quebrada a economia,
Para combater o coronavírus, Rússia mandou teste para a Venezuela, China mandou mais de 4 milhões de máscaras, e Cuba mandou interferon alfa. Interferon alfa foi o remédio que foi usado na China, que mostrou grande eficiência, né? O interferon alfa mostrou capacidade de curar muitas pessoas. Muitas pessoas na China foram curadas com interferon alfa. Só que o interferon alfa só é fabricado em Cuba, né? E Cuba vai exportar, agora que acabou na China, acabou o coronavírus na China, a Cuba vai entregar de graça para a Venezuela. E Rússia vai entregar teste contra o coronavírus. Desde 31 de dezembro, a Rússia produziu 1.300.000 testes. E agora a Rússia inventou o teste rápido, que sai em 15 minutos. Os outros países precisam de um dia para fazer o teste, né? O dia seguinte. Mas a Rússia inventou o teste em 15 minutos, que você leva no bolso e você consegue. E a Rússia vai entregar, vai vender em todos os países do mundo o teste do coronavírus. Também é uma forma de ganhar dinheiro, claro. Mas vai dar de graça para a Venezuela, porque é um aliado. E a China vai dar máscara de graça para a Venezuela. O Brasil não vai receber nem teste nem nada, porque seus aliados são os americanos, e os americanos também precisam de teste de máscara. E essa aí. Então essa notícia. A notícia é que a Rússia e a Arábia Saudita têm um acordo para afundar todos os produtores de petróleo. Para ser Rússia vai produzir 40 milhões, a Rússia já está explorando. Todo mundo fala que essa aqui era futurista, mas a Rússia já tem uma base militar no Ártico, e a Rússia já está extraindo petróleo e gás do Ártico. Essa aqui ninguém sabe, mas a Rússia já está extraindo gás e petróleo do Ártico. E nossa produção vai passar 40 milhões de barris por dia em 2024. Para te dizer, a Rússia atualmente produz cerca de 12 milhões de barris por dia, e a mesma quantidade que a Arábia Saudita. Mas 40 milhões é mais que qualquer nação seria capaz de produzir. É por isso que a Rússia estava interessada no Ártico. Oficialmente o Ártico é russo, ok? Somos a única nação que extrai o gás e petróleo do Ártico. Não tem nenhum outro país que tenha esse domínio no Ártico. Estados Unidos não tem extração no Ártico. E quando o Brasil queria falar que ele vai extrair no Ártico, não vai, porque a Rússia não vai autorizar nenhuma nação a extrair no Ártico. A gente até fará guerra para aqui tentar invadir o Ártico para extrair nosso gás e nosso petróleo. A gente se apropriou e vai vender para você. Também vai ter guerra na Venezuela, porque agora Estados Unidos, nesse próximo ano, principalmente talvez em março do próximo ano, porque agora atrasou por causa do coronavírus, talvez o próximo ano, de março do próximo ano, terá uma intervenção na Venezuela. Por quê? Porque os Estados Unidos está desesperada por petróleo. Porque a Rússia vai passar a produzir mais de 40 milhões de barris, o preço de petróleo vai ficar baixo por mais de 2 anos, e os Estados Unidos vai tentar botar a mão na Venezuela para tentar botar a mão na reserva de petróleo, para poder competir com a Arábia Saudita e Rússia. Mas, mais uma vez, a Rússia não vai permitir. Então, é muito provável que a Venezuela vire a próxima Síria. E o brasileiro que vai estar lá morrendo, né? Porque os Estados Unidos vai usar o exército brasileiro.